Muito boa tarde. Muito boa tarde. É uma imensa satisfação nós darmos início às tertúlias dessa nossa 100ª gestão da Academia de Medicina de São Paulo. É um momento emblemático, não porque é o início hoje marcamos o início das atividades de uma gestão número 100, o que é um número sempre bom a ser festejado. Nós vamos tratar hoje de um assunto que está em ebulição, que é a saúde digital e a telemedicina. Portanto, todos estão discutindo isso, todos querem saber o que nós temos de riscos e de oportunidades com esse novo mundo que se abre. Nós vivemos uma série de rupturas com a história da humanidade e da medicina. Eu não sei se as rupturas são agudas ou não. Ontem nós estávamos ouvindo o Shaw lá numa conferência no Rio de Janeiro e eu comecei a colocar... Bom, pela primeira vez eu me preocupei com rupturas da evolução do homem quando eu assisti aos 18 anos, bem adolescente, não é? Tem talvez alguns aqui se lembrem dessa história, bem adolescente, em 1968, eu entrei no cinema para assistir um filme do Stanley Kubrick, que era 2001, Odisseia no Espaço. E daí, acompanhando aquela discussão do computador, do Hall, todos se lembram do Hall, né? E o receio que se criou, né, pela história lá do Arthur Clarke, lá, que foi quem escreveu aquele roteiro dos computadores tomando conta dos homens, né? Aquilo começou a nos preocupar, ficamos inquietos com aquilo. Mas antes que aquela revolução da inteligência artificial se fizesse sentir com mais violência, nós começamos a ter a revolução da genética. Nós vimos o genoma ser definido, né, na sua extensão. Tivemos uma explosão de comunicação, foi uma revolução fantástica, que deixou até a história da inteligência artificial um pouquinho de lado. Não? A internet, nós não pensávamos na internet em 1968. Eu acho que isso não era algo que bom, esses três sustos, né? O que esses sustos representam para nós, não sei, mas nós não podemos ficar assustados. Nós temos que tomar pulso, temos que nos posicionar e nada de colocar a cabeça no chão e esperar passar, porque não vai passar, né? Então, cabe-nos tomar uma posição. Bom, e no momento que nós entendemos que é necessário tomar uma posição, tomar as rédeas do nosso destino, vamos nos qualificar para tanto, vamos nos qualificar para isso. E para nos ajudar nesse processo de qualificação, ninguém melhor do que o professor Shaw. Todos conhecem a trajetória do professor Shaw, tudo que ele tem feito para nos mostrar um pouco do futuro que temos adiante. E eu lhe agradeço, Shaw, muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui conosco. O Shaw foi convidado com uma semana de antecedência. Nós começamos a organização desse processo de tertúlias, dessa gestão, faz uma semana, portanto, aceder a um convite com uma antecedência só de uma semana, tem de ser uma pessoa muito generosa, muito disposta a dividir, a compartilhar as suas dúvidas. Então, Shaw, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Tenha-nos toda a nossa atenção. Obrigado. Bom, obrigado, professor José Luiz. Boa tarde a todos. Queria dizer que é uma grande satisfação e honra estar aqui falando sobre um tema para vocês
Inclusive, hoje a minha fala, eu acho que tem várias coincidências, né? 100ª diretoria, mas quando eu estava montando, eu também estava, o que me lembrava do filme não foi Uma Odisseia no Espaço, foi De Volta para o Futuro. Então, aí vou mostrar. Então, hoje, a conversa não é sobre a telemedicina. A conversa é sobre o papel da Academia de Medicina de São Paulo dentro dessa realidade, voltando 21 anos atrás. Tá? Então, esse foi o enredo que eu coloquei, que inclusive eu tenho uma matéria que é de 21 anos atrás, chamado A História do Futuro, publicado na Academia de Medicina de São Paulo. Então, hoje eu vou conversar um pouco sobre telemedicina e saúde conectada. Não são sinônimo. E sobre o item, a perspectiva da medicina na terceira década do século XXI. O século XXI é muito grande. Nós estamos à véspera da terceira década. E é isso que eu queria conversar um pouco, e sobre qual que é o valor do ensinamento que a 100ª diretoria da Academia de Medicina poderia repensar sobre o que foi já dito em 21 anos atrás. Bom, a primeira coisa foi isso, é que, na verdade, eu achei a publicação. Isso aqui, na verdade, foi um discurso que eu tinha feito no dia 5 de dezembro de 1997, no momento em que eu estava assumindo como membro, e o nome se chamava História do Futuro. Exceto que, naquele momento, ainda não existia a disciplina de telemedicina que nós estávamos construindo, que se chamava Informática Médica. O resto, eu vou ler alguns trechos para dar o embasamento da nossa conversa. Então, nesse item, um dos trechos que eu trouxe impresso aqui, e eu já enviei por e-mail para a Neuza, um dos trechos dizia: a internet implementou novos meios de comunicação e de intercâmbio de dados. Esses conceitos, sem dúvida, terão papéis fundamentais para a nova realidade da medicina em um futuro próximo. E, nesse contexto, a Academia de Medicina de São Paulo precisará exercer seu papel para a estruturação e acompanhamento do cenário de saúde do próximo milênio, onde a educação continuada médica terá papel fundamental para a melhoria da qualidade global da medicina oferecida. Isso é uma proposta de 97. Outro trecho que eu destaquei: os jovens de hoje também merecem especial atenção, pois a educação da saúde para alunos do primeiro e segundo grau será fundamental para a melhoria da saúde geral da geração futura. Em 2007, MEC criou o Programa de Saúde nas escolas. Isso foi dito 10 anos antes, em 97, e era talvez uma liderança da Academia de Medicina de colocar esse processo. Por isso que eu disse, é de volta para o futuro. E um outro: a prevenção e a educação são metas importantes para a melhoria da saúde global. Hoje é muito moderno dizer que nós temos que prevenir, tanto que a nova resolução, a ex-nova resolução 22247, tinha lá telemedicina para educação, assistência, pesquisa e prevenção de doenças e promoção de saúde. Tá? Então, aqui eu só estou colocando um ponto que de 1997, no discurso, é que ele completa 21 anos, porque foi publicado em março de 98. Então, coincidiu o século XXI e 100ª diretoria da Academia, e eu fui convidado para falar sobre telemedicina na tertúlia da Academia. Então, esse é um ponto. A outra coisa que eu só queria falar é o seguinte: não é questão de telemedicina e não é questão de privilégio tecnológico. O mundo transformou. Nós estamos tendo apenas que acompanhar o que o mundo se transformou. A ausência da transformação nos levará a uma estagnação e uma defasagem. Então, aqui eu só queria mostrar que no fundo, o que nós temos é uma grande mudança. As palavras Big Data
impressão 3D, sistemas cognitivos e robótica, hoje nós já ouvimos falar muito. Falar de robô não nos assusta, porque robô é assunto de Polishop. Vocês vão para o Polishop, você pode comprar aquela vassourinha com inteligência artificial que limpa a casa. E robô é um assunto de Lego, onde você pode comprar Lego, robô com inteligência artificial. Hoje se ensina como parte da educação fundamental. Isso é muito importante, nós percebemos que o que nós achávamos que era ficção científica, hoje é recreação e um processo de treinamento dos nossos jovens. Por causa disso, é que a telemedicina criou, no momento que é de explosão. Isto é, tem todos os componentes para mantê-lo como algo saudável. E aí eu queria ler mais esse trecho do que na academia de 97, dentro desse artigo. A internet, que é fonte de enormes quantidades de informação e recursos inimagináveis há 10 anos atrás, como os fóruns e lista de discussão, telerobótica, realidade virtual, atualmente já é um dos principais meios de comunicação mundial e em futuro próximo será o maior meio de comunicação global, integrando todas as comunidades mundiais numa só, principalmente no momento em que ela extrapola o ambiente exclusivamente computacional para a integração com a televisão. É que naquela época estavam saindo as primeiras tecnologias de acesso à internet por televisão. Hoje, Smart TV acessa a internet tranquilamente. Então, por que eu pus isto? Porque, na verdade, a visão da academia sempre teve 21 anos à frente. Se eu repetisse isso hoje, sem dizer que foi da academia, sem dizer que foi em 97, então dizia, não, você está falando algo basicamente repetitivo do que ocorre hoje. Internet é o maior sistema global. Robótica é o nosso dia a dia. Realidade virtual é o nosso dia a dia. A única diferença é o ano. Tá? Então, isso vai embasar o que eu vou conversar hoje. É o papel da academia para os próximos 12 anos. O que nos próximos 12 anos a academia poderia pensar em induzir nos jovens, nos futuros médicos, um ato reflexivo para a incorporação da tecnologia na melhoria da saúde como um todo, e não a tecnologia pela tecnologia em si. Tudo bem? Até aqui eu queria fazer como se fosse uma conversa um pouco mais aberta. Se alguém tiver alguma dúvida, eu pediria que me interrompesse para que eu pudesse explicar. Mais perto, está ótimo. Um outro ponto é que hoje nós não podemos esquecer que estamos à véspera de um grande acontecimento. Casas conectadas. É por isso que hoje se fala muito em atendimento em domicílio. E muita gente até diz, já você exagera, já falou da robótica, mas casas conectadas vai demorar muito. Cidades inteligentes é um assunto que vai demorar muito. Aí eu pergunto, vocês conhecem Netflix? Se conhece, é porque vocês têm casa conectada. Porque se não tivesse internet, um Smart TV, tal, vocês não teriam Netflix. Cidades inteligentes. Na cidade de São Paulo, e eu confesso que eu não consigo mais achar o talonário da Zona Azul. Na verdade, não existe mais. Você tem que sacar teu smartphone e inserir o local onde você pôs o carro, e o fiscal vai no local e faz a marcação georreferencial do teu carro. O que é isso? Cidade inteligente. Mas se é isto, então por que a medicina não evolui? A outra coisa, sobre essa questão da transformação. O que é humano e desumano? Aqui eu pus a palavra chip para pedágio, só para não dizer sem parar, porque existem vários. Será que hoje alguém teria receio de pôr no carro sem parar para passar no pedágio mais rápido?
ou preferem ficar na fila e dizer é mais humano olhar a cara da pessoa que vai me cobrar, porque eu pago, é o mais humano. Talvez não. Eu posso ter gente escolhendo o sem parar, porque, apesar de dizer que é mais humano, mas para aquele evento, eu não preciso disso. Eu preciso de agilização. Eu estou pondo essa ideia da diferença só para dizer que os discursos ditos precisam ser sempre revistos. Ele não pode ser apenas repetido. Tá? Então, eu acho que o sem parar ele é um ponto. Bilhetes únicos de transporte. Ele é uma forma computadorizada de informação digital que me permite facilidades. Mas se isso nos permite, será que nós não teríamos um bilhete digital de saúde? É uma pergunta. Ou uma reflexão. Mas se nós não tivermos grupos bons pensando nisto, nós vamos chegar nunca. Tá? Então, essa é uma provocação do chamado a transformação digital da sociedade moderna. A outra coisa é sobre essa questão de telemedicina. Muita gente acha ou imagina que a telemedicina é um assunto novo. A telemedicina não é assunto novo. A telemedicina é um assunto velho, da década de 60. E ele, na verdade, surgiu por causa da corrida espacial e da Guerra Fria, e o objetivo principal, prover serviços médicos de qualidade usando as melhores tecnologias de cada momento. Isso é por definição. Portanto, qualquer coisa que não seja para prover um serviço médico de qualidade não deve ser dito como telemedicina. Estou fazendo ao contrário. Porque justamente com a profusão que existe de recursos tecnológicos, hoje nós temos um risco. Qualquer coisa que existe, as pessoas vão dizer, isso é telemedicina. E não é. Sem qualidade, não pode se chamar de telemedicina. Pode se chamar de uma comunicação digital. Mas não se deve atribuir o nome telemedicina. Para chamar telemedicina, tem que ser qualidade. Outro ponto que eu queria dizer, quebra de paradigma. A telemedicina, sempre que ela existe, ela quebra paradigma e a cada 5 anos. Antes da existência do estetoscópio, essa era a forma de ausculta. Quando o René Lerneck criou o estetoscópio, ele foi criticado. Disseram, você está perdendo o contato com o paciente, o importante é o contato, perdendo o lado humano. Você está usando um som que não é o correto, ele está transmitindo à distância. Bom, ele teve que enfrentar toda essa situação. Porém, hoje, na medicina, eu suponho que pouca gente iria fazer isso. Inclusive, nós até poderíamos ter um outro problema, se chamar de assédio. O que eu estou querendo dizer é que a mudança dos conceitos, elas evoluem temporalmente, até que ela alcança o máximo de conceito de qualidade, e aquilo é aceito como algo bom. É por isso que eu disse, telemedicina, por definição, tem que ser com qualidade. Porque se não tiver qualidade, não é telemedicina, é um mecanismo digital. Se nós não construirmos dessa forma, nós não construiremos uma saúde eficiente. E hoje nós evoluímos para isso aqui. Estetoscópio digital com tablet para fins educacionais. Antigamente, esteto educacional é esse. E, no entanto, nós aceitamos. E é essa transformação que tem que nortear uma coisa acima de tudo. Não é a tecnologia, se o atendimento a um paciente é por meios interativos. É a transformação de um cuidado integrado de saúde que está associado também com recursos tecnológicos. Tá? Então, esse é um ponto de reflexão que eu queria apresentar para vocês. E eu vou parar nesse e depois nós já conversamos. Projetando o que pode acontecer dentro dos próximos 12 anos. Em telemedicina. É óbvio, estou apenas sendo muito claro. A primeira coisa, existe esse livro do Eric Topol. Ele é da época de 98, quando teve aquela publicação sobre a história do futuro.
E ele já tinha o título, A Criativa Destruição da Medicina. Não no sentido de destruir a medicina, mas no sentido da renovação da medicina para um mundo digital. Eu poderia dizer que a telemedicina, de 2015 até 2025, entrou numa outra fase. De 2005 até 2015, foi a fase universitária governamental, onde as induções eram de projetos, ou do Ministério do CNPq, FAPESP e outros, mas de 2015 teve uma transformação. Toda a área governamental e pesquisa se reduziu muito, e entrou um outro papel, que é a área privada. A área privada entrou com muito mais força. Então, eu diria que de 2015 até 2025, entramos na década da telemedicina privada, empreendedora e regulamentada. Sem regulamentação, teremos uma selvageria comercial. Então, a regulamentação era fundamental. E dentro disto, eu fiz o seguinte, peguei 2019, este ano, e joguei até 2030. Projetando o que pode acontecer, e eu quebrei em quadriênio. 2019 até 2022. É a fase justamente do que nós estamos vivendo hoje. Debate, discussão, se é ético, não ético, se é humano, não humano, que eu chamei de telemedicina responsável, eficiente e sustentável. São os 4 anos que nós teremos que construir um conceito. O que é uma telemedicina exagerada e irresponsável, e como nós podemos construir uma telemedicina responsável, eficiente e que melhora o sistema de saúde como um todo, seja social, seja pública ou seja privada. Nós não podemos esquecer que não pode existir preconceito contra o privado, porque ele é um motor importante. O que nós temos que acelerar é que ela seja responsável. De 2023 até 2026, entraremos numa próxima fase. Não é que é estanque, tá? Mas é área de concentração. Entraremos na telemedicina cognitiva, de precisão e preditiva. Quando a inteligência artificial fará parte do dia a dia do médico. O que nós temos que ensinar? Os futuros profissionais a serem melhores que a inteligência artificial. É por isso que eu falo, enquanto nós estamos avançando para a cognição digital, temos que ensinar os futuros médicos a serem metacognitivos. A metacognição é acima da cognição. Se nós não ensinarmos isso, nós perdemos o nosso papel como educador. E nós teremos uma legião de médicos desempregados. Mas se nós ensinarmos a medicina metacognitiva, nós teremos um novo salto na medicina, que hoje se chama de precisão e preditivo. E de 2026 até 2030, talvez nós teríamos o terceiro ciclo, chamado telemedicina exponencial. Porque com as mudanças que nós estamos tendo, que é internet 5G, sistemas vestíveis, vamos ter facilmente tecnologias que atinjam 1 bilhão de pessoas. Exponencial é isso, não é uma tecnologia quântica, isto é, altamente complexa. É uma tecnologia que atinge 1 bilhão de pessoas. Hoje, smartphone atinge mais do que 1 bilhão. WhatsApp atinge mais que 1 bilhão. Facebook atinge mais que 1 bilhão. Então, a arte da medicina será, além de usar a de precisão, usar uma técnica de difusão para mais que 1 bilhão de pessoas. Novamente, a questão, estaremos preparando os nossos futuros médicos para saber lidar com isto, ou essas tecnologias vão nos atropelar? Tá? Então, esses são, na verdade, em ciclos de 4 anos, como mais ou menos uma previsão do que poderia acontecer. Então, antes de eu continuar, queria ver se alguém gostaria de colocar algum posicionamento em relação a essa primeira parte. Assusta? Por favor. Metacognitiva?
Então, é justamente isso. Às vezes eu dou aula para os meus alunos de medicina e eu falo muita coisa sobre inteligência artificial, que vai acertar mais em radiologia, em laudo, que vai fazer mais diagnóstico de câncer de pele e vários outros. Aí sempre eu estou esperando que alguém me pare, mas sempre me param. Aí um levanta. Professor, já que você está falando que a inteligência artificial é tão bom, que vai acertar mais do que nós no diagnóstico, o que nós estamos fazendo aqui para gastar 6 anos da nossa vida e para, se é faculdade particular, ainda gastando uma mensalidade, já que a inteligência artificial vai ser tão bom. Aí eu sempre falo, que bom, ainda bem que alguém me perguntou. Aí eu digo, eu quero ensinar vocês a serem metacognitivos. Aí eles perguntam, o que é metacognitivo? Eu falo, vai no Google. Aí eles procuram no Google, e o Google só tem uma definição. Pensamento e pensamento, que não vale nada. Aí eu falo, você sabe o que é metacognição? Apolo 13. Aí o pessoal pensa, Apolo 13? Sim, aquele Apolo que nem para ir para a Lua foi competente. Esse mesmo. O Apolo 13 foi lançado 6 meses depois do Apolo 12. Ia para a Lua e não foi. O que teve? Um acidente. Vazou oxigênio e vazou combustível. E o diretor da NASA chegou para os seus cientistas e disse, senhores, temos um problema. Temos 3 astronautas lá em cima que estão vivos e queremos eles vivos aqui embaixo. Aí chegou aquele, e nós não temos como mandar um novo foguete. Não há tempo. Se virem, eu quero um resultado. Aí, a primeira coisa que os cientistas pensaram, primeiro vão ter que fazer um filtro para diminuir o nível de monóxido de carbono. Até aí, adaptar um quadrado para um círculo foi moleza, fizeram. Aí teve a segunda pergunta. Eles perderam parte do combustível. A primeira coisa que as pessoas pensariam, fácil, volta para a Terra. Mas se fizer isso, ele teria gasto o último combustível para voltar para a Terra e não teria combustível para reentrada, e seria incinerado. Os cientistas pensaram, vai para a Lua. Por que para a Lua? Porque você vai para a Lua, usa a gravidade na Lua para jogá-lo de volta para a Terra. Você não vai ter gasto uma só gota de combustível. Bom, brilhante. Perfeito, então vai para a Lua. Aí vem a terceira. Falta oxigênio. Se eu vou para a Lua, eu vou aumentar. Resposta. 2 astronautas dormem, sono compulsório, e apenas um fica acordado, induzindo a hibernação. Moral da história. Terminou, são e salvo. Isso é uma metacognição. Um trabalho em equipe, onde ultrapassou a lógica e fez uma criação. E aí eu falo, então vocês terão que ser metacognitivos. Exemplo, inteligência artificial não vai conseguir extrair uma boa informação se você não fizer boas perguntas. Então vou te ensinar a fazer boas perguntas. Inteligência artificial pode recuperar dados, mas você precisa contextualizar com uma situação prática. Então você tem que aprender a contextualizar. Inteligência artificial não sabe fazer empatia. Vocês vão ter que aprender a contextualizar e fazer a empatia. Depois de fazer empatia, você tem que saber como fazer o paciente fazer uma adesão ao tratamento. Você tem que acompanhá-lo, tem que ser humano. Inteligência artificial não faz isso. Falei, agora deu para entender por que os médicos não serão substituídos. Saberá fazer boas perguntas, saberá contextualizar, saberá fazer a empatia e saberá guiar a pessoa no todo o processo de tratamento até a sua recuperação. Isso nenhuma máquina está prevista a fazer. Portanto, a nossa educação será metacognitiva. A última coisa que eu vou dizer para vocês, por que a inteligência artificial tem que existir. Em 1900, previram que todo o conhecimento humano duplicaria a cada 100 anos.
Em 1945, na Segunda Guerra Mundial, logo após, previram que seria duplicado a cada 25 anos, uma geração. Em 1987, fizeram uma nova revisão. O conhecimento da humanidade duplicaria a cada 13 meses. A previsão agora para o ano que vem, o conhecimento humano vai duplicar a cada 13 horas. Bom, isso quer dizer que não adianta nós nos preocuparmos em memorizar. Nós precisamos criar formação sólida, saber articular as informações e procurar informações para a inteligência artificial. É por isso que eu digo que a nossa educação deveria ser repensado, considerando que, vamos supor que não seja 12 horas ou 13. Vamos supor que seja 2 dias, que eles erraram feio. Mas 2 dias, duplicar o conhecimento humano, é inviável ensinar aluno a decorar. Então, a metacognição é isso. Ensinar a ter contexto, capacidade de raciocínio, se articular em equipe. E aí que eu falo, mas se eu preciso trabalhar em equipe, quem faz trabalhar em equipe? A própria telemedicina. E eu conecto diversos lugares simultaneamente e faço isso trabalhar em equipe. Portanto, é um dos fundamentos para a medicina 4.0 e evita-se uma substituição. Agora, se nós não explorarmos corretamente, aí sim teremos uma substituição. Tudo bem? Consegui explicar a metacognição? E eu me posicionei também num ponto. Por que haveríamos de nos preocuparmos com a inteligência artificial se nós já estamos ensinando algo para ser superior à inteligência artificial? Nós só teríamos medo se nós ficássemos refém. Nós estamos competindo na força bruta contra a inteligência artificial, em vez de usá-lo de uma forma interessante, né? E uma das bases disso que eu sempre falo assim, o Capitão Kirk, do Enterprise, ele sempre chegava assim, computador, analisa isso, me confronta isso com isso. Agora fala o seguinte, me confronta isso com isso, se acontecesse isso. Ele tomava a decisão. Isto é o médico. O médico é um investigador, na verdade, de uma condição de saúde pessoal. É por isso que eu disse, a partir de 2023, talvez nós tenhamos os médicos de precisão, preditivo e personalizar, mas nós precisamos ensinar. Tá bom? E aí, talvez devesse ter uma missão da própria academia. Se nós achamos que isso pode acontecer, temos que entregar esses valores para as faculdades de medicina, para a sociedade de especialidade, para vários outros. Vamos repensar. Porque nós não estamos mais na fase da sociedade, não é só a medicina. Dizem que todas as empresas do século XX irão para a falência no século XXI. Essa é uma pura verdade, tanto que Kodak faliu. Tanto que, se vocês forem ver Xerox, no modelo ele faliu. Mas o mais importante, o mundo está caminhando para uma coisa chamada startups. Startups não são empresas embrionárias. Na verdade, são o surgimento da capacidade de reconhecer uma necessidade, desenvolver soluções aplicadas a essa necessidade e transformá-lo na sustentabilidade. Então, talvez a própria academia, pensando nos seus valores tradicionais, digam, está na hora nas faculdades de medicina terem um laboratório de empreendedorismo responsável, startup em saúde, associando tecnologias. Está na hora de criar uma formação mínima para os nossos residentes, para acelerarem a competição em termos do mundo tecnológico. E assim por diante, tá? Então, talvez 4 ou 5 fundamentos indutores já seriam pontos para nós promovermos esse desenvolvimento. E talvez em 2030, se nós fizermos a brincadeira de novo, do de volta para o futuro, possa dizer, isso nós antevemos e fizemos, isso nós fizemos, e talvez a comunidade dos futuros médicos possam dizer, ainda bem
que conseguiram antever e nos orientar corretamente. Tá? Mais alguma dúvida? Algum ponto? Bom, eu só vou falar algumas coisas a mais... Oi? Oh, por favor. Tem microfone? Quando essa discussão que diz que é um novo padrão que muda o mundo, o mundo mudou, nós temos que ir atrás. Eu sempre penso na China. Porque nós somos aqui 250 milhões de pessoas. Gerenciar 250 milhões de pessoas não é uma coisa simples. Mas se eu penso na China, que são 2 bilhões de pessoas, aí eu fico preocupado. Então eu gostaria de saber como é que é essa discussão na China. Você tem ideia? Olha, eu até diria que o professor Hong até poderia falar um pouco melhor do que eu na China. Mas eu diria uma coisa. A China está avançando muito rápido no uso de telemedicina como política pública de saúde. Na verdade, os 2 países na liderança de inteligência artificial não é os Estados Unidos, é a China e Japão. Estados Unidos está no 3º. A construção de experimentos robóticos está na China. Então, eu diria que, nesse exato momento, a incorporação de usos tecnológicos simples para resolver problemas pontuais, a China está fazendo. Que é diferente dos Estados Unidos, que está desenvolvendo recursos complexos. A China está sendo algo meio prático. Eu estou com esses problemas, com esses 500 milhões. O que eu faço? Dá para fazer? Então faça. E é nessa posição em que se coloca a tecnologia do 5G, porque a China está brigando com os Estados Unidos com a tecnologia do 5G, porque ela já detém, a Huawei está tomando conta do mercado, e aí prenderam a filha do dono no Canadá. Sim. Não é? Eu não sei o quanto disso é político e o quanto por trás dessa discussão existem outras, porque o suporte para tudo isso precisa de uma infraestrutura de, vamos dizer, mainframe, que vai suportar essa incrível troca de informações, vamos dizer assim, nesse sistema. Ele precisa ter um hardware. Quem é dono desse hardware vai mandar nesse sistema. Então, não é isso que nós estamos vendo por trás dessa discussão? Sim. Inclusive, a briga que existe entre China e Estados Unidos está na alta tecnologia para o cenário da 3ª década do século XXI. Tá? Isso, nesse contexto, são altas tecnologias, sejam de smartphone, grafeno, seja de biosensores, ou seja, de comunicação. O 5G, ele teoricamente vem para o Brasil no ano que vem, mas está previsto para estar na China, Estados Unidos, Coreia do Sul, este ano. No quarteirão saúde da Faculdade de Medicina, o prefeito do quarteirão saúde me disse que parece que existe um aceno da FAPESP que vai testar o 5G. Só para ter uma ideia, quando saiu a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina foi em 2002. Em 2003, a Europa estava começando com 3G. Só para ter também uma ideia de comparação. O filme Guardiões da Galáxia, da Marvel, demora 3h30 para fazer o download por 3G. Em 5G, demora 3 segundos e meio. É uma comparação incrível. Ele é 100 vezes mais rápido que o 4G. Isso quer dizer que nós estaremos num mundo conectado, on-life e não apenas online. Então, todo esse conceito, ele muda na 3ª década. Não quer dizer que o 5G vem e todo mundo vai ter 5G. Sendo que ao longo dos 10 anos, o 5G se desenvolve. E o 5G está atrelado a uma economia financeira, de um movimento de 300 bilhões de dólares, que é a internet das coisas.
Então, é nesse Internet das Coisas que vem biosensores, roupas conectadas, assim por diante. Inclusive, talvez nós vamos entrar muito na questão dos carros autônomos. O 5G ele permite esse gerenciamento. Então, o que você está falando, sim. O que acontece não é dizer se é melhor ou não é melhor, simplesmente porque a tecnologia vem para ficar. E nós temos que habilitar e tornar competitivo os nossos profissionais para dentro de uma realidade do 5G. Então tem isso. 5G, inteligência artificial, tecnologia de grafeno, impressão 3D e sistemas robóticos. Tá? Então isso é uma tendência, e o que eu vejo, nenhuma faculdade de medicina se preocupa com isso, nem mesmo a faculdade de medicina da USP. Por quê? Nós estamos muito quadradinhos. Nós não estamos preocupados em ensinar, exemplo, a metacognição, e nós estamos reforçando o ensino da memorização e não da capacidade de análise crítica. A coisa mais bonita é ensinar os futuros médicos a fazer análise crítica. A minha filha, que é uma arquiteta, ela inclusive comprou o Alexa. Alexa é aquele alto-falante com inteligência artificial da Amazon. Está previsto que no meio do ano eles vão lançar a versão em português. Atualmente só tem versão em inglês. Para quê? Para fazer casas conectadas inteligentes. Você pode dialogar com a Alexa. E ontem, lá no Fórum de Inovação em Saúde, nós estávamos conversando, mas para que serve um aluno conversar com a Alexa? Desenvolvimento do raciocínio e da confrontação. Você já pensou, você pegar a inteligência artificial e diz, agora discuta com a inteligência artificial, no que nós treinamos, o raciocínio das condutas, e depois vocês me tragam o consenso do grupo. Isso é bem feito, tanto que, inclusive, teve um aluno do ensino fundamental nos Estados Unidos que a mãe pegou o aluno em Fraga. Ele estava usando Alexa para fazer a lição de casa, né? Ele tinha que fazer conta. Alexa, faz o seguinte, me faz a conta disso contra isso, me dá o resultado, me procura isso e me veja a validade. Mas isso foi intuitivo de uma criança. Então, sem entrar no mérito se ele é preguiçoso ou não, eu diria que foi criativo. Ou a transformação de um alto-falante inteligente para um outro uso, ele foi criativo. E isso vai surgir cada vez mais. Então, o papel de todos os educadores, das lideranças, é observar isso e dizer, e agora, qual é o nosso papel? O que nós queremos ensinar e qual é a próxima camada que nós queremos conduzir para uma sociedade competitiva? Tudo bem? E o primeiro ponto é não ter medo da inteligência artificial. A primeira forma de vocês conseguirem dizer, use, é quando você, não, inteligência artificial é o dia a dia. O Waze é uma inteligência artificial. Se vocês forem ver, Google Maps é inteligência artificial. Netflix, quando indica outros filmes que vocês, porque vocês assistiram no anterior, é inteligência artificial. Então, o que nós temos que é perder esse medo, mas, acima de tudo, nós temos que induzir ao princípio da educação, que elas têm que ensinar desde agora. Porque, inclusive, nós não temos muito tempo. Falei 2022 a 2025. Então, a indução precisaria ser começada desde agora, senão nós teremos a chance de receber um avalanche e todo mundo fica assustado novamente, e daqui a pouco nós vamos ter que estar discutindo uma resolução de proibição de uso de inteligência artificial em medicina. Tá? Então, isso é muito importante, nós não repetirmos um passo e nós nos prospectarmos em 4 a 5 anos, ter uma geração totalmente preparada para dizer, agora nós temos o domínio sobre como utilizar de uma forma ética e de qualidade. Tudo bem? Por favor. Eu me formei em 1973 e naquele momento a medicina era valorizada pelo conhecimento científico. Me lembro muito bem que o debate todo se dava nos avanços científicos, nos conhecimentos científicos. De algumas décadas depois,
eu acho que a medicina mudou o seu foco e passou a focalizar mais a tecnologia. A tecnologia entrou na medicina de tal forma que muitas vezes ela prepondera em relação até ao conhecimento, o avanço do conhecimento científico. Na minha área, eu sou otorrinolaringologista, a tecnologia tomou conta da especialidade. Hoje, quem não domina a tecnologia não exerce a especialidade. Então, houve realmente uma mudança, e eu penso que a telemedicina, eu já tive a oportunidade de ver até alguns casos muito interessantes, quando teve aquele acidente na Mogi Bertioga, que um ônibus caiu no precipício e vários alunos de São José dos Campos caíram, e foi para um hospital pequeno e não tinha radiologista. E quem deu esses laudos foi um radiologista dos Estados Unidos, um brasileiro que estava lá, que deu laudo de todas as tomografias naquele momento e para o médico tomar conduta. Isso é telemedicina, quer dizer, ela veio para ficar. No entanto, esta resolução do Conselho Federal de Medicina, ela foi duramente combatida pelo conjunto dos médicos. Quem acompanhou as redes sociais teve a oportunidade de ver que eu penso que uma porcentagem significativa dos médicos fizeram duras críticas à resolução. E, na verdade, a resolução ela contém pontos fortemente positivos que não procede, na verdade, todas as críticas que foram feitas. Mas eu penso que tem um ponto que foi o ponto crucial, que é o exame direto do paciente. O exame direto do paciente, ele é um dos pilares que sustenta a medicina desde os seus primórdios. E, na minha opinião, ele é muito difícil de ser substituído. Eu vi uma entrevista do médico, do conselheiro que foi o responsável pela resolução, dizendo que é possível se examinar ouvido e garganta à distância. Ele citou isso, eu discordo totalmente. Eu, como otorrinolaringologista, posso dizer que isso não é possível. Não há essa possibilidade, porque exige manipulação, exige toque, exige o contato direto com o paciente. Eu acho que esse é o ponto crucial que fez com que a maioria dos médicos fizesse oposição a esta resolução, tanto que o Conselho Federal recuou e vai rediscutir esse assunto. A Associação Brasileira de Medicina, inclusive, está fazendo uma série de debates sobre este assunto para colher a opinião dos médicos e contribuir com isto. Eu queria, primeiro, a sua opinião sobre isso. E segundo, como os países que estão mais avançados na implantação da telemedicina lidam especificamente com essa questão do contato direto com o paciente, que a resolução, em princípio, suprimia. Aquela questão de levar o atendimento às regiões distantes através da telemedicina, ela esbarra neste problema. Sim. Então, é que aí tem um monte de pessoas que geraram, inclusive agravaram o pânico por interesses próprios. Tá? Eu vou partir desse princípio. A telemedicina na resolução nunca veio para mudar a medicina. Eu sempre falo, não existe medicina e telemedicina. Existe só uma coisa chamada medicina. E a medicina lança a mão e estende a sua estratégia, abordagem com telemedicina. Uma vez feito esse pensamento, eu diria, não há litígio. É como um banco, ele não propõe que todas as transações financeiras obrigatoriamente têm que ser feitas por internet banking. Ele diz, olha, tem internet banking, até um tipo de valor, um tipo de serviço, você usa o internet banking. Se você precisa sacar dinheiro, você vai na caixa eletrônica, se você precisa de coisa mais segura, você vai na caixa eletrônica. Mas, se mesmo assim você precisar de fazer algo melhor, eu tenho os meus gerentes, que em vez de ser aqueles caixas que recebem contas, o meu gerente é um gerente dedicado. Isso se chama o replanejamento do sistema de saúde. Eu teria uma tendência a chamar esses de agitadores. Os agitadores, eles criam uma noção em pequenas informações, constroem
um pensamento próprio e depois transfere o medo para todo mundo. Isso gera um pânico. A maior parte foi pânico. Tá? Então, eu diria que a telemedicina nunca foi dito que iria substituir as consultas. Ele também pode ser utilizado como uma forma de primeira avaliação ao paciente. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, o chamado exames físico à distância, ele também é controverso. Então, eu vou pular. Exemplo, eu peguei aparelhos que já existem hoje, baseados em smartphone. Bom, esse aqui é um oxímetro digital. Pode ser que ele me ajude bem em ver a saturação de oxigênio, conectado ao smartphone. Eu posso ter um glicosímetro baseado em smartphone. Aqui tem um otoscópio que um médico de saúde da família poderia utilizar e não só fazer imagem, como pode fazer a transmissão em tempo real do exame. Eu tenho um oftalmoscópio, eu tenho um esteto digital, tenho um ECG. Aqui eu pus esse aqui, é um ultrassom portátil para smartphone e tablet. Pode ser que algumas pessoas também digam, olha, o importante é palpar. Não, o palpar é importante, mas às vezes o ultrassom pode ser melhor. Exemplo, pré-natal, tem uma mulher em sangramento no último trimestre. Será que a minha palpação vai ser mais eficiente que o ultrassom para eu ver aonde está a placenta? Como que está a placenta? Quanto de líquido, batimento cardiofetal e assim por diante? Por que eu estou falando? Assim como para cada ponto colocado eu poderia levantar um contraponto ao contrário. Mas isso é uma perda de tempo. Por quê? Não estamos discutindo se pode ou não pode, estamos discutindo como que nós podemos juntar o que há de melhor e se esse que há de melhor está maduro o suficiente para ser adotado ou não. É isso que nós estamos discutindo. E se estamos discutindo, se nós estamos criando uma rede de qualidade para agilizar a logística de cuidados ao paciente. Então, dentro dessa discussão ficou assim, estão querendo substituir a consulta, estão querendo fazer isso, mas ninguém discutiu, será que essa tecnologia que estão falando, nós não deveríamos reclamar que nós deveríamos ter um grupo especializado em logística de atenção ao paciente, com eficiência? A outra coisa, começaram a dizer, não, a consulta tem que ser presencial. Eu disse, não, quem tem que falar não disse ainda. Aí eles me disseram, mas o quem é? A sociedade de especialidade. A teleconsulta dermatológica é diferente da teleconsulta neurológica, que é diferente da ginecológica. Então, quem deveria definir os limites, talvez seriam as próprias especialidades. Então, a resolução ela deveria ser apenas algo de orientação normativa para ser entregue para a sociedade de especialidade, que vão definir os limites em cada momento e a cada 2 anos revisar o que veio de coisa nova, que permitiria ou não permitiria. É esse contexto que nós não articulamos. Então, a resolução por si só, ela não é suficiente para resolver todo o problema. E o exame físico presencial, ele precisaria também ser revisto, tanto que hoje já estão surgindo equipamentos que permitem até palpação à distância. Eu não estou dizendo se é bom ou não, mas a tecnologia evolui. Tá? Eu lembro do professor Sampaio, né, que é uma pessoa que eu trabalhei muito com ele. Em 96, ele me diz assim, Chau, eu soube que tem projetor multimídia. Eu falei, sim, professor. E eu queria fazer o primeiro evento em projetor multimídia que não fosse com projetor de slide. Fizemos em 96 em Recife. Olha, foi razoavelmente bom. Muitos me disseram, Chau, é bom, mas vai demorar muito para superar projetor de slide, né? E aí o que aconteceu? Em 2000 praticamente as coisas começaram a entrar com projeção multimídia e hoje a fotografia digital tem muito mais resolução que um filme. O que eu estou querendo dizer aqui, não pode esquecer que a tecnologia ela evolui e a cada momento nós temos que reavaliar, tá? Então é só um ponto para dizer que não existe nada contra isto, o que teve apenas uma interpretação errada
E eu até chamo essas pessoas que provocaram isso de agitadores. Gente responsável devia dizer: por que nós não convidamos cada especialidade para definir até quanto que pode? Por que nós não estabelecemos os pacotinhos do que pode ser feito por tele e do que é obrigatório ser presencial? É mais ou menos isso. Antes de mais nada, te parabenizando pela apresentação, mas eu queria me apresentar. Eu sou aqui da academia, sou Mário Santoro Júnior, sou pediatra, atualmente presidindo a Academia Brasileira de Pediatria. Temos aqui 2 colegas que também fazem parte. Eu acho que eu fui um desses agitadores, realmente. Eu acho que eu fui um desses agitadores, já vou te explicar por quê. Na verdade, não é agitador. Talvez nós estivéssemos mesmo em pânico. E reforçado por uma série de coincidências. Eu, particularmente, venho de uma escola onde a propedêutica era fundamental, que é a Santa Casa. Em novembro, eu e o Juarez não é da Santa Casa, mas eu e o Juarez fizemos 50 anos de formado. Então, nós temos 50 anos de estrada e a gente já vivenciou muita coisa nesses 50 anos de estrada. Inclusive, o desastre que foi para a classe média, a entrada desregulada de todos os convênios, porque a legislação veio muito a posterior de tudo isso, e as coisas se deturparam muito. Talvez esse pânico que você disse que teve, e eu acho que teve mesmo, tenha sido motivado por uma série de coincidências. Eu prefiro chamar de coincidência. O fato de um grande hospital, num dia antes da resolução, ter anunciado um pronto-socorro virtual, e o fato das grandes operadoras, no dia seguinte da resolução, terem enviado cartas para os seus beneficiários, dizendo: você não precisa mais ir no pediatra. Seu filho está com dor de cabeça, está com febre, está vomitando, está tudo bem, liga para o nosso médico aqui, né, que ele vai falar com você pelo computador. Isso tudo acho que foi uma grande coincidência. Eu não acredito que tenha tido nada além da grande coincidência. Mas isso reforçou na gente a impressão de que alguma coisa não ia bem em tudo isso. Nós não temos nada contra a telemedicina. Eu tenho muito contra a telesacanagem. Primeiro ponto que eu estou de acordo. Não, estou 100% de acordo. O segundo é o seguinte. Ontem foi feita essa pergunta. Você viu que no dia seguinte já estavam fazendo propaganda em marketing? Já estava errado. Porque quando foi publicado no dia 6, ele não estava em vigência. Só ia começar em maio. Mas tem 2 coisas de vantagem. Promoveu uma movimentação para fazer reflexão. Mas o segundo, você evidenciou quem já estava fazendo surdina. Esse é o ponto. A ansiedade é tão grande que, mesmo no desespero, eles acharam que era só lançar e já estava vigente. Mas lá estava escrito: não tem vigência, porque durante 90 dias ia ser debatido. E quando algumas pessoas me perguntaram, disseram: olha, essas operadoras deviam ser chamados. Como que você ousa fazer uma coisa se aquilo não está em vigência? Então, esse é um ponto importante. O segundo, eu vi coisas piores, tá? Que eu realmente fiquei frustrado, quando disseram: por R$ 2,90 você tem o atendimento telefônico de saúde. Tanto que no dia 8, na sexta passada, aí eu fiz um evento. WhatsApp Call Center é telemedicina, porque eu bato de frente. Isso não é telemedicina. Tá, você me chama de um centro de apoio a dúvidas, tudo bem, mas não me chama de call center de telemedicina. Eu também bati de frente contra Rio Grande do Sul, que eles fizeram, que inclusive eu fiz numa apresentação, que ele falou assim: 0800 teleconsultoria. Eu falei: que teleconsultoria é essa? Isso é um central de apoio a dúvidas. Por que eu estou falando isso? Nós estamos numa ebulição tecnológica e todo mundo começa a interpretar o que também pode ser telemedicina. E ao criar sinônimo, ele estraga os próprios fundamentos de telemedicina. Por isso que eu chamei de telemedicina responsável, e nós não podemos permitir que esses exageros sejam chamados de telemedicina. Nós não deveríamos. E a telemedicina tem que obrigatoriamente ser com qualidade e bem parametrizado, porque nós estamos trabalhando nos cuidados a uma pessoa.
Então, nesse ponto eu concordo 100%. Eu acho que tem que ser garantido qualidade, tem que ser impedido, que eu ouvi esses exageros, eu achei absurdo. Tinha uma vez que eu estava em São José do Rio Preto, que aí me disseram, tem convênio que agora está falando que está filmando paciente com enfermeira para mandar o vídeo para o médico avaliar. Eu falei, trata de denunciar. Mas o que nós temos que ensinar os médicos a denunciarem essa situação, o que nós não podemos é deixar que os médicos pensem que a resolução é isto. Então, aí chegou ao ponto, nós precisaríamos formar mais. Então, nesse ponto, estamos 100% alinhados em desenvolver uma telemedicina séria. E um hospital desse tem que se chamar para discutir. Tá? Eu sei qual que é o hospital, eu liguei para eles, e só me disseram, não, é fake news. Eu vou pôr aqui, vou deixar. Eu gostaria de dizer o seguinte, realmente, praticidade, rapidez, são coisas maravilhosas que foi muito bem explanado agora, não é? Mas acontece o seguinte, tudo isso é para diminuição de custo. Uma das finalidades desse plano, eu não tenho a menor dúvida, que é para diminuir custo. E diminuir custo de qualquer maneira. Por quê? Porque cada vez menos a presença do médico vai ser tão importante, porque tem meios práticos e tecnológicos que vão tomar conta do lugar do próprio médico. Acredito que a população do Brasil, que é uma população com uma mistura muito grande de raças, tem uma ideia mais, vamos dizer, humana do problema, uma ideia humanitária. Quer dizer, o médico, a presença do médico, já teve casos que apenas a presença do médico ao lado do doente, o doente sarou, sem tomar remédio, sem tomar... Isso tem casos e casos contados. Então, o que eu acho? Eu acho que isso é uma grande coisa, realmente uma tecnologia de ponta, muito bem explanada, muito bem, vamos dizer assim, redigida, né, para tomar o seu lugar, mas eu sou contra. Eu sou contra o próprio Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. Num primeiro momento, eles se exultaram muito, ficaram muito maravilhados com o problema e fizeram uma resolução. Logo depois revogaram. Por quê? Porque não está ainda coincidindo com o espírito humanístico dos médicos brasileiros. Então, eu acho que isso vai custar para ser implantado em nosso país, porque aqui o paciente exige a presença do médico. Ele não exige apenas a foto, a palavra, ele quer ver o médico e realmente, ao meu ver, no Brasil, com esse caldeamento muito grande de raças que nós temos, isso vai ser muito difícil de ser implantado. Antes de devolver o microfone para o Líbio, que eu pedi para ele um minutinho, eu só queria lembrar a todos que o professor Shaw não terminou a conferência. A conferência está mais ou menos na metade. Ele só interrompeu para que nós compartilhássemos as nossas dúvidas com ele até esse estágio. Perfeito. Então, talvez valesse a pena nós fazermos como o Mário, nós nos controlássemos, nos contivéssemos um pouco nas nossas dúvidas, para deixarmos um pouquinho para o final. Líbio, por favor. Pois não. Bom,
Antes de mais nada, quero cumprimentá-lo, né? E eu ia até deixar para o final, realmente, imaginei que não havia terminado a conferência. Mas eu queria apenas colocar uma colocação seguinte, cumprimentá-lo pela primeira parte da palestra excelente, e tudo que foi colocado é uma realidade. E uma realidade, no meu entender, irreversível. Entretanto, o que eu penso é o seguinte: nós temos que pensar na essência do objeto de trabalho do médico. E o objeto de trabalho do médico é o ser humano. Então, se nós pensarmos que em toda a evolução da humanidade, por exemplo, o teatro grego, independente de ter havido o teleteatro pelo cinema, no final do século XIX, o teleteatro pela televisão, pelo Netflix, as pessoas continuam indo ao teatro e gostando do teatro. As pessoas que iam aos templos de Asclépios, na Grécia, continuam indo aos templos cristãos, budistas, muçulmanos, isso no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em qualquer país. Por quê? A essência do ser humano é a mesma. Então eu vejo a telemedicina como algo de fato irreversível. Entretanto, eu acho que os médicos mais inteligentes, durante a nossa era e a era vindoura, etc., aqueles que vão realmente ter o contato com o paciente, usar isso apenas como um mero recurso, vão estar numa posição diferente. Nós vemos, por exemplo, um Paul McCartney, por exemplo, que chega aqui no Brasil e todos os ingressos esgotaram, e muitas das pessoas que estão assistindo lá não escutam Paul McCartney hoje. Mas por que foram ver o Paul McCartney? Porque ele é o Paul McCartney. Não é o aspecto da guitarra que ele está usando, né? Então eu vejo dessa maneira. Eu acho que é um ótimo recurso. Mas é um recurso, como o estetoscópio também é. Bom, eu vou, então, responder as duas perguntas, depois eu vou só mostrar mais 5 slides, e aí nós voltamos a uma retomada. A primeira coisa que eu comecei a conversa falando que não existe telemedicina e medicina. Existe uma coisa só chamada medicina. E nós estamos evoluindo para uma coisa chamada medicina híbrida, ou uma medicina conectada, depois que eu usei o tema. Telemedicina e saúde conectada, ou telemedicina e medicina conectada não são sinônimos. Telemedicina é uma parte da medicina conectada, porque o Paul McCartney, ele pode fazer o show, mas ele também quer gravar o DVD, também vai colocar no Spotify e assim por diante. Ele é um cantor, exemplo, conectado. Ele próprio vai dizer, não, eu não vou viver só de show, eu tenho o meu show, porque eu faço, eu tenho o magnetismo. Eu gravo as músicas e forneço no Spotify, porque bilhões de pessoas podem ouvir, eu não tenho tempo de ir em tudo. Então, esse é o conceito. Ele próprio é um bom exemplo de conectado. Então, é por isso que eu disse, não deve haver esse litígio, telemedicina e medicina. Deve existir medicina e a medicina conectada, a medicina que avança e ela incorpora as unidades de telemedicina em que ponto que ela desejar. Isso tem que ser uma decisão médica, tanto que na resolução vinha escrito, cabe ao médico livre-arbítrio de decidir se vai ou não vai usar a telemedicina em cada momento. Isso acho que estava no artigo 13º, 14º. É que todo início ficou tecnológico, né? Mas tem isso. Isso é importante, é por isso que eu digo, se nós não educarmos bem, não funciona. O segundo ponto é isto. Eu já ouvi muito isso mesmo. Aí, em geral, eu contraponho com uma matéria da revista Isto É. Atendimento a jato, de 2011. Médicos atendem em 3 minutos. Médicos atendem em 7 minutos. Foi feito um trabalho em Ribeirão Preto para perguntar para os pacientes o que você considera como um bom atendimento? 15 minutos. O que você considera como atendimento regular? 7 minutos. O que você considera como atendimento ruim? 3 minutos. Bom, calma, isso é bem antes da resolução. Então, nós não estamos discutindo sobre telemedicina. Estamos discutindo sobre a problemática de um sistema de saúde que já é desumana. A telemedicina não desumaniza. O nosso sistema é desumano. A outra, será que a pessoa não prefere ter um médico para falar do que ficar 8 meses numa fila que não consegue falar com ninguém?
Isso que nós temos que discutir, que existe uma coisa chamada carência absoluta. A ausência absoluta é um outro problema que tem que ser resolvido. Então, nós estamos discutindo numa situação seleta. Quem tem possibilidade? Eu estou discutindo aquele que está há 8 meses, 1 ano, tentando alguma consulta e nada. Esse é um ponto. Agora, não é só por esse fato que você pode usar a telemedicina, tem que ser avaliado pela sociedade de especialidade para dizer, não, isso dá resultado, ou isso não dá resultado. Então, não é tecnologia. Tá? Eu só estou pondo isso para dizer que a própria resolução e a própria tecnologia não é suficiente. O que nós estamos discutindo é um ecossistema de saúde e não a tecnologia. O último ponto que eu queria falar. A telemedicina que eu digo, que é chamada responsável e eficiente, abole o termo redução de custo. Isso eu não aceito. Eu aceito 2 coisas. Aumento de eficiência e resolutividade e redução de desperdício. Eu acho que ontem o Claudio Rotenberg ele fez um pequeno cálculo, nós perdemos quase 30% a 40% das coisas em desperdício. Eu acho que é a mesma coisa que São Paulo, durante a seca, fazendo racionamento, sendo que 20% era perdido quando se conduzia água, porque tinha vazamento. Então, se você pensar de outra forma, a telemedicina é usada para quê? Aumentar a logística resolutiva. E para evitar os vazamentos, aí nós temos uma boa telemedicina. Se como consequência é redução de custo, pode ser consequência, mas não a função primordial. Mas o que nós temos que fazer? Ensinar para mais pessoas se isso não é o que nós deveríamos fazer. Exemplo, uma pessoa que está em casa e ele recebe um teleatendimento. Você tomou o medicamento corretamente? Você está com algum problema hoje? Em vez de ele ficar 5 meses para a próxima consulta e no intervalo tivesse 3 vezes pessoas que dissessem, você está bem? Está tomando direitinho? Está sentindo alguma coisa? Isso é desumano ou é humano? Isso aumenta a adesão ou diminui? Então, novamente, não é a tecnologia, é o sistema de saúde. Tá? Eu só pus isso só para vocês pensarem que o que se chama ampliar, o que se chama reduzir perda, aumentar a cadeia de eficiência, mas eu também concordo uma coisa. Eu detesto quando alguém me fala, é redução de custo. Eu falei, olha, vai falar para outra pessoa, porque eu não trabalho para isso. Eu trabalho em aumento de eficiência resolutiva e eu trabalho em redução de perdas desnecessárias. Tá? Vocês sabem que 50% dos exames no SUS, para que serve? Lixo. O paciente nem vai pegar o resultado. Agora, imagine se eu tivesse um sistema de feedback imediato para o paciente. Você fez exame, deixa eu te contar. Deu isso, nós já vamos fazer uma referência. Reduzisse de 50% de perda para 30%, nós já ganhamos muito. São essas prioridades que é preciso desenvolver um grupo capaz de trabalhar nessa área e não apenas no chamado, que eu chamo de economia pobre. Né? E a outra, a melhor forma de evitar gasto é manter qualidade de vida. Esse é um lado bom. Então, nós devemos investir nisso. Tá? Eu só vou pedir licença só para apresentar mais 4 slides, não vou apresentar por completo. A apresentação já está com a Neuza, ela pode enviar para vocês, coloco-me à disposição para debater, mas só queria colocar 4 slides, porque aí pode ser que tenha mais fundamento para nós discutirmos. A primeira coisa que eu trabalho muito é nesse conceito. O que é telemedicina responsável? Eu mudei os dizeres da definição em relação ao Conselho Federal de Medicina. Eu pus definir como exercício da medicina, usando recursos de tecnologias interativas para possibilitar cuidados integrados, não atendimento. Cuidados que você possa envolver equipe ou outras pessoas que dão mais abordagem ao paciente. Então, cuidados integrados e humanizados, aumento de acesso aos pacientes, melhora da eficiência de logística na cadeia da recuperação de doença, prevenção de doença e promoção da saúde.
Aqui, prevenção de doença e promoção da saúde, eu já falei, em 97 já tinha esse contexto dentro da academia. Bom, talvez nós pudéssemos pensar, se essa é uma definição boa, se ela merece ser melhorada, poderia passar pela academia, cada um contribuir e nós criarmos o que é uma telemedicina responsável para ser uma bússola, para dizer, olha, não é tecnologia, não é redução de custo, é mais do que isso. A outra que eu trabalho, muitas pessoas dizem, telemedicina é ferramenta. Eu digo, não. Telemedicina não é e nunca será ferramenta. Aí me dizem, mas por quê? Se eu pegar o meu computador e o meu webcam e conversar com o paciente, isso é uma videochamada, é um bate-papo. Se eu pegar o mesmo computador e a mesma webcam, eu fizer um processo de pergunta investigativa, estruturada, para formar um raciocínio, aí eu entrei como telemedicina. Portanto, a mesma ferramenta não é telemedicina. Então eu disse, telemedicina é a integração de método de raciocínio investigativo médico, ampliado com recursos interativos digitais seguros, para ampliar os cuidados aos pacientes. Se você não tiver isto, não é telemedicina. Portanto, eu nunca posso substituir uma coisa pelo outro. Exemplo, WhatsApp não é telemedicina. WhatsApp é um recurso de interação entre pessoas, que quando você usa como um sistema de apoio, você até pode dizer, não, isso tem a ver com telemedicina. Ele só não poderia ser telemedicina pela nova resolução, porque ele tem aquela flechinha de encaminhar. Isso me impede privacidade e confidencialidade. E algumas pessoas dizem, mas por que você é tão chato nisso? Não, é que vocês não leram aquela lei geral de proteção a dados, que a não confidencialidade provocará uma multa de 2% do faturamento ou até 50 milhões. Então, a resolução estava protegendo o médico, ela não estava inibindo. Tá? Então, isso é só para entender um pouco. Outro ponto, esse é penúltimo que eu queria falar, não existe uma telemedicina e eu criei como 4 telemedicinas. E o que nós estamos discutindo não é telemedicina, estamos discutindo criar um ecossistema de saúde conectada, replanejar como que nós vamos fluir de forma mais ágil e eficiente e seguro o sistema de saúde. Eu pus, olha, temos 4 telemedicinas. Uma se chama telemedicina acadêmica, é a área que eu atuo. A finalidade é pesquisar, formar pessoas, né? Criar pós-graduação, assim por diante, é acadêmica. Temos uma telemedicina governamental, é o que o Ministério da Saúde faz, que é o programa Telesaúde Brasil Redes e as outras coisas que ela faz. Sem entrar no mérito se é correto ou não, mas existe. Exemplo, a Telesaúde do Rio Grande do Sul é governamental. Quando eu critico eles, eu sou acadêmica, mas eu tenho o direito de criticar. E eles têm o direito de contra-argumentar. O contrabalanço faz a moderação. Existe a telemedicina social, quando fazemos grandes ações para o bem de uma comunidade. Exemplo, saúde nas escolas e assim por diante. E existe a telemedicina privada comercial. Esses podem ter exagero, assim como outros têm exagero. Então, a questão hoje não é se a telemedicina é boa ou é ruim. A questão é que nós perdemos o equilíbrio entre as 4 telemedicinas para gerar um nível de orientação correta e o exercício ético. Então, agora, se nós não desenvolvemos uma telemedicina privada comercial, qual é a força motor que vamos criar para a sociedade, para ter uma sustentabilidade, inclusive o desenvolvimento tecnológico? Então, você vê que aqui eu tirei a palavra telemedicina e usei ecossistema de saúde. Que tipo de saúde que nós queremos oferecer para a população e, dentro disso, como que nós vamos fazer da melhor forma possível? Essa reinvenção é o que nós chamaríamos de tecnologia médica conectada. E, por último, acho que esse é um recado que eu sempre coloco. O primeiro módulo que eu ensino para os meus alunos
é a parte sobre ética, responsabilidade e segurança digital. E essa mensagem desse matemático eu gosto. Ele põe assim, perguntaram ao grande matemático árabe, ou ao Kawalim, sobre o ser humano, e ele respondeu: se ele tiver ética, ele vale 1. Se ele for inteligente, acrescente um 0, e será 10. Se ele for rico, acrescente mais um 0, e será 100. Se ele for belo, acrescente mais um 0, será 1000. Mas, se ele perder o 1, que corresponde à ética, então perderá todo o seu valor e restarão apenas zeros. Isso é importante, inclusive, para dizer sobre a telemedicina responsável. Não adianta sucessos financeiros e eficientes se ele perde o conceito da ética. Então, se nós queremos incorporar tecnologia, temos que ensinar a bioética digital, temos que ensinar os valores de uma saúde conectada, para que possa depois, em referência, construir as outras coisas. Tá? Então, esse é o último ponto que eu queria colocar, e eu só queria citar, por último, como homenagem à própria academia, que é isto. Isso está nesse discurso. Tá? As novas tecnologias e seu valor para o futuro, certamente, os milênios de história têm nos mostrado que a pura tecnologia, sem vínculo com a sabedoria e os valores éticos dos mestres do passado, de pouco valem para o bem da humanidade. Muitas vezes não passam de simples modismo, outras vezes percorrem por caminhos extremamente nebulosos e perigosos. Assim, evidencia-se a necessidade do elo entre o passado e o presente para assegurar o avanço da ciência com segurança aplicada ao bem-estar geral. Nessas realidades, a academia terá um desafio imenso frente à sociedade brasileira. Então, além da ética, eu diria, olha, então o que nós temos que ensinar? Vamos ensinar o que é bioética, o que é ser correto, para que nós não construamos tudo dentro de um pântano que depois afunda. Tá? Então, é por isso que eu não vim para defender nem a telemedicina nem nada, eu vim para dizer o papel que a academia sempre teve e sempre poderá fazer para influenciar a nova geração para usar com sabedoria um recurso. Senão, é modismo, e senão, ele só causa prejuízo. Obrigado. Antes de abrirmos as perguntas, eu gostaria de convidar o Shao para sentar-se e almoçar, porque... Eu não preciso, eu já comi alguma coisa. Sério Shao, faz parte. Não se preocupe. Não passaremos disso, vamos dizer, de 2h15, temos mais meia hora. Shao, o meu filho, que é da academia, bolou na neurocirurgia o chamado neurowebinar. Ou seja, da casa dele ele comanda um curso de atualização, que vai do EPOC ao Chuí, convida um conferencista do Belém do Pará, outro do Rio Grande do Sul, e tem os neurocirurgiões que estão no meio da Amazônia, vem uma atualização da neurocirurgia, escutam os debates e tem a chance de perguntar e ouvir a resposta. Então é fantástico esse campo, que você é um super pioneiro, que eu te conheço de longa data, né? Então, o neurowebinar foi um avanço brutal na neurocirurgia. Agora, em relação ao desperdício, a minha única dúvida é o seguinte: realmente, há uma redução do desperdício, que implica numa redução de custo. Aí que é a minha grande angústia. Essa redução de custo não implica na melhoria dos honorários do médico. Implica, sim, um aumento do ganho dos donos do mercado médico, dos donos do poder econômico, que ficam cada vez mais ricos e o médico cada vez mais pobre. Então, como equacionar essa redução do desperdício, que implica na redução de custo, e essa redução de custo devia ser equânime, dividindo os ganhos da redução de custo entre os provedores e os donos do poder econômico na medicina e o médico. E isso não é o que acontece. Bom, aí entrou algo bem complexo, né? Eu acho que assim,
Assim como a Faculdade de Medicina da USP tem uma coisa chamada vertente A, que é um vertente pela pontuação acadêmica dos professores. E eles, em decorrência disso, recebem um complemento, ou CNPq, tem o chamado o pesquisador 1A, que ele complementa. O que precisa ser criado, vamos supor, um grupo ou na MB, ou eu na PM, ou algum, para dizer a forma de valorização da eficiência do médico. Como é um sistema digital, é muito mais fácil. Exemplo, a resolutividade de um processo diagnóstico sem ter feito exames desnecessários. Isso dá para ser controlado por um sistema eletrônico. Você consegue avaliar a percepção do paciente imediatamente após a consulta, 60 dias depois, e no fim do resultado, criando um indicador de qualidade profissional. E aí se diz, todo profissional tem a sua remuneração garantida e tem um plus adicional. Então, mas alguém tem que sentar e dizer, vamos propor isso e vão criar como conceito mais amplo. Eu acho que é a mesma coisa que o cadastro positivo. Eu lembro que quando foi lançado o cadastro positivo, todo mundo criticou. Isso é uma invasão de privacidade e tal. Aí o país entrou em crise e os juros subiram. Aí os bancos disseram, olha, se tivesse cadastro positivo, eu podia fazer um empréstimo mais barato. E todo mundo começou a reivindicar que queria se cadastrar no cadastro positivo. É mais ou menos uma linha. O aumento da eficiência tem que ser valorizada, mas tem que criar um mecanismo e tem que ser institucional. O médico individual terá dificuldade. Se para isso funcionar, pudesse começar, exemplo, com algumas instituições que adotassem esse ponto e começassem a expandir, já é um bom caminho. O mais importante é que o sistema eletrônico permite todo esse tipo de gerenciamento e ele consegue avaliar em milésimo de segundo. É a proposta que eu faria. Então, eu concordo que quando você reduz o desperdício, ninguém pensou na cadeia do processo e a valorização médica. Então, tem que criar um mecanismo atrelando o uso de telemedicina e aumento de eficiência com um indicador de valorização. Tchau. No meu entender, tem uma coisa que é um ponto pacífico. Tá? Eu jamais conseguirei desenvolver a memória do computador. Ele já me passou há muito tempo. Mas ele jamais vai conseguir ter a minha capacidade de abstração. Tá? O grande problema que eu vejo da chamada inteligência artificial são pessoas que acham que a máquina vai pensar por eles. Isso, com frequência, inclusive, redunda em desastre aéreo. Tá? Você está falando que é importante educar para que as pessoas se adaptem a tudo isso, que o novo médico se adapte a tudo isso. Agora, o grande ponto é como ensinar o cara que ele precisa aprender a pensar, a ter capacidade de abstrair, se a grande maioria se acha gênio. O cara não precisa pensar. Tá? Eu tive uma situação nessa questão de especificidade. Tá? Congresso de Língua Portuguesa, Psicoterapia de Grupo, eu estava coordenando um curso, eu estava dando aula com aquele retroprojetor, a gente fazia aqueles desenho plástico e tal. Sabe? Hoje as minhas aulas têm os seus slides elogiados, mas as 3 primeiras aulas, porque foram montadas com slides, foram montadas pelo Carlos Alberto Sampietri, que é um grande especialista em marketing médico. Aí eu comecei a aprender a fazer e de vez em quando eu preciso do especialista para algum recurso. E lá teve uma situação de uma turma que estava falando em sessão de psicoterapia via computador. Tá? E tinha umas psicólogas depois que disseram, mas você estava bravo, João? Eu não estava bravo, eu estava sendo insistente, porque eles não queriam responder o que eu estava perguntando. Que era, quanto tempo você leva para fazer, via mensagem de computador, uma sessão que eu faço em 50 minutos? Acabaram tendo que responder, que eram 10 ou 20 horas para corresponder o tempo. Ora, se eu preciso em torno de 2 anos para reverter uma hipertensão essencial, se a gente vai multiplicar isso por 20, sabe como é que fica a situação?
Quando é que eu vou ajudar o paciente? Né? Então, é claro que tem cada questão a especificidade. Agora, o meu medo não é da máquina, o meu medo é do uso da máquina. Tá? Sabe, há algum tempo atrás eu tinha um prolapso de válvula mitral. Tá? Aí um belo dia fui fazer ultrassom, cadê o meu prolapso? Tá? Aí o cardiologista falou, pois é, João, é que mudaram a interpretação. Tá? O meu eletrocardiograma diz que eu tenho infarto de parede anterior. Mas não tenho infarto de parede anterior. Tá? Agora, eu tenho o coração em gota, e eu já tinha, mas quando eu estava na faculdade, eu fazia eletro, os caras não achavam que eu tinha infarto. Por quê? Porque o cara pensava, esse cara é magrelo, deixa eu botar o sensor um pouco mais para baixo e pegava a minha parede anterior. Hoje eles não pensam mais. É a máquina que faz. O grande problema é como é que nós vamos resolver isso. Ensinar, veja, o Líbio lembrou muito bem, estetoscópio é uma ferramenta tecnológica. Agora o estetoscópio na mão de uma criança não vai resolver nada. Ou na mão do pedreiro não vai resolver nada. Tá? O grande problema é como é que resolver este problema. Tá? De fazer com que as pessoas entendam que elas precisam pensar ao invés de deixar a máquina pensar. Antes do Chao responder assim, enquanto ele come tranquilamente, vamos fazer mais duas perguntas, o Akira e o Mário. Não é bem uma pergunta, é mais uma colocação, né? Em seu livro, o Harari, o livro Homo Sapiens, ele disse o seguinte: o grande problema da inteligência artificial é a ignorância do homem. Esse é o grande problema. Tá? Então, nessa linha, eu sei que você participou, Chao, da elaboração, ajudou aí a elaboração dessa resolução do Conselho Federal. Tá? E nós tivemos aí um debate onde estava o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade de Especialidades. Certo, Hugo? Certo? Então estava, teoricamente, a sociedade, a cabeça pensante, aí o comando da Sociedade de Especialidades. 95% contra. E contra por falta de entendimento, por falta de conhecimento mesmo. E essa pressão da Sociedade de Especialidade, isso foi num dia, na quarta-feira. Na quinta, infelizmente, vem o Conselho Federal e revoga isso daí. Por problema político, eleitoral e tal, né? Vai ter agora eleição para o Conselho Federal, tá? Então, por essa pequenina coisa aí, isso é uma ilação minha, né? Tá? Na questão de ter revogado esta resolução. Infelizmente, tá? Foi revogado uma resolução de suma importância. Como você muito bem disse, nós temos que saber utilizar o que é essa ferramenta. E está tudo jogado novamente. Pode ser que com isso venha sim a ser utilizado para o mal. Utilizado para ganhar dinheiro, utilizado para isso. Mas, infelizmente, nós estamos nesse pé, que é um caminho sem volta, não tenha dúvida, como bem dito o Chalco, não tem retorno, Nós temos que usar essa ferramenta. Agora,
todo mundo vai usar como ela quiser. Esse é o problema. Tá? Então isso foi mais um desabafo, uma colocação a isso. Não, eu só queria, assim, eu vou ter que sair, mas antes de ir embora eu queria dar outra metade dos elogios ao Shaw. Fiz só a metade daquela hora. Então, cumprimentá-lo pela brilhante aula. Shaw, dizer a você que, na minha opinião, a propedêutica é uma coisa que não vai morrer. Essa é a minha visão. Há quem examine em 5 minutos? E talvez isso seja o grande problema hoje. Grande problema. Dá chance a entrar outras coisas que não seriam adequadas. Mas há quem leva 1 hora para examinar, como eu vi o professor Ongpai essa semana fazendo uma paciente. 1 hora e 10 minutos, para ser preciso, de propedêutica de membros inferiores. Portanto, realmente depende de cada médico. Mas meus parabéns pela aula, acho que você deu uma visão boa. Nós temos opiniões diferentes sobre o avanço da telemedicina na área profissional. Acho que essa resolução, desculpa quem não concorda, foi extemporânea, foi prematura. Por coincidência, empresas comerciais, resolução, introduziram aí esse assunto, o que gerou, evidentemente, um pânico. Para todos nós que vimos as operadoras de saúde lá atrás, chamado convênios, proliferarem e fazer o que fizeram com a medicina. Inclusive a nossa, que seria de médicos. Inclusive a nossa, vamos fazer uma autocrítica aqui. Você viu, esse de 2,99 que você está vendo, foi uma operadora de saúde de médicos lá do Sul. Você concorda? Então, eu realmente quero te parabenizar pela aula. Acho que é brilhante, acho que essa discussão vai longe. Realmente, acho que a telemedicina tem um papel importante no avanço, mas acho que a gente precisa tomar cuidado com essa proximidade com o cliente, com isso que o Andreoni colocou aqui, achei perfeito, a necessidade do paciente sentir o médico, a necessidade de nós funcionarmos com efeito placebo na doença do paciente, sobretudo nas áreas clínicas, fundamentalmente nas áreas clínicas. Sobretudo na pediatria, eu penso. Sobretudo na clínica médica, sobretudo na psiquiatria. Essa é a minha posição e gostaria de ser convencido ao contrário. Mas quero te parabenizar pela exposição brilhante. A outra metade do elogio fica aqui, tá bom? Só antes de... eu concordo plenamente de que a telemedicina ela tem um espaço muito grande e o futuro da medicina vai mostrar isso. E a Associação Paulista de Medicina está organizando já há mais de 1 ano um congresso de telemedicina que será no dia 3, 4 e 5 de abril, né? Já antevendo a importância da telemedicina na prática médica e no futuro. Então a gente já estende aqui o convite a todos para que possam comparecer nesse congresso, porque eu acho que ele vai trazer vários palestrantes internacionais e esse assunto vai ser bastante debatido, aprofundado. Mas eu acho ainda, Shaw, que a grande questão que houve essa resistência muito grande de todos os artigos, é só o artigo realmente que se diz respeito ao exame direto do paciente que houve a contestação. Porque o resto acho que é incontestável da resolução do CFM. Poderia ter alguns ajustes, etc., mas na essência, eu acho que todos concordam que a resolução ela contempla as necessidades de regulamentar essa atividade. Mas essa questão do exame direto do paciente é que eu penso que houve a resistência. E tem países que já adotaram este sistema de exame à distância, que eu saiba. E eu queria saber de você como isso foi recebido por médicos e pela população, essa assistência à distância sem o exame direto do paciente em muitas circunstâncias. Porque eu acho que isso vai ser a grande dificuldade de
da telemedicina avançar no nosso país vai ser exatamente nessa questão do exame direto do paciente. Pelo menos eu senti isso na resistência e nas redes sociais, quando os colegas se colocavam ao contrário. Este era sempre o ponto que era abordado, a questão do exame direto do paciente e de que isso é inaceitável, etc, etc. Mas eu sei que em muitos países isso já acontece. Eu queria um comentário seu a respeito de como isso nos países, principalmente de primeiro mundo, onde isso já está implantado há algum tempo. Chau responder, até para dar-lhe tempo dele comer a sobremesa, que está bastante interessante. Eu gostaria de fazer algumas considerações que habitualmente caberia que eu as fizesse ao final. Complementar algo que o Floresval disse, o Global Summit, nós vamos ter a oportunidade de discutir isso durante 3 dias. Então nós teremos um tempo bastante grande para nós buscarmos a resolver as dúvidas que nós temos sobre esse assunto. Nós vamos ouvir as experiências de muitos lugares do mundo sobre este assunto e também ouvir experiências do Brasil. Mas o melhor de tudo é que nós vamos poder ouvir o Chau de novo. Então, acho que isso é algo que não podemos perder. Ao longo da minha vida enquanto estudante de medicina e médico, então, ao longo da vida médica, eu conheci muitas pessoas competentes, muitas pessoas com conhecimento profundo do que fazem, da ciência médica e da sua especialidade. Eu conheci muitas pessoas com grande capacidade de comunicação. Eu conheci muitas pessoas generosas, mas juntar essas 3 qualidades, a qualificação técnico-científica, a capacidade de se expressar e a generosidade, no sentido de compartilhar o seu conhecimento com todos os que estão em torno dele e que querem ouvi-lo, eu conheci o Chau. Portanto, aqui, Chau, as nossas reverências, a nossa admiração à sua pessoa. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Bom, primeiramente queria agradecer as carinhosas palavras do professor José Luiz, a forma carinhosa como vocês me receberam, nós estamos conversando, e eu queria conversar um pouco então sobre as considerações, sobre um ponto de vista. Eu sou de uma época que só se aprovava levar régua de cálculo para a prova de matemática. Né? Disseram que calculadora ia emburrecer os jovens, tanto que 3 anos depois que eu fiz na época era colegial, estavam aprovando o uso de calculadora e os educadores disseram: que negócio, vão ficar mais burro. Eles têm que no mínimo saber tirar raiz quadrada, talvez raiz cúbica, talvez não, mas raiz quadrada é obrigatório, isso é inadmissível. E diziam que nós íamos destruir uma geração inteira. E moral da história, nós não destruímos nenhuma geração. Aquele tempo perdido no elementar, ele começou a crescer muito mais em outras áreas. Isso também ocorreu com a planilha eletrônica e vários outros. Mas isso só pode ser feito quando eu tenho um grupo de educadores que sabem convergir com o processo que está bom para ser melhor. Então, hoje é inquestionável usar a calculadora. A inteligência artificial, depois que eu disse, não pode deixar de ser um tipo de calculadora cognitiva. Mas para ele poder ser utilizado, a primeira coisa, tem que sempre ter os mestres perto. Eu não posso ficar solto. Qualquer coisa de inteligência artificial tem que ter os mestres em conjunto para analisar,
contextualizar e ver e desenvolver o raciocínio com o apoio de um sistema de inteligência artificial. E a inteligência artificial é como se fosse um tipo de gamificação para ele repetir em casa quando não está com o professor. Se nós fizermos dessa forma, eu acho que nós temos um bom elemento. É por isso que, novamente, isoladamente, a tecnologia não serve. A tecnologia, quando contextualizado com a experiência fundamental de um educador, de um professor, de quem tem experiência, ele passa a ser algo valioso. Tá? Então, eu só queria colocar isso da inteligência artificial. Não acho que seja a solução de tudo. Está vindo forte, mas como educadores, nós temos que acelerar a nossa forma de enxergar como se usa e como se potencializa o raciocínio e não a inteligência artificial sozinho. Se a inteligência artificial sozinha entrar, os nossos futuros médicos aprenderão pelos erros e pelos fracassos, enquanto que nós queremos evitar isto, né? Tá? Então, só uma reflexão, e eu acho que no futuro surgirão mais 2 categorias de profissões na área médica: treinador de inteligência artificial e auditor de inteligência artificial. E eu sempre classifico a inteligência artificial como um fármaco. Alguém tem que desenvolver o fármaco, conceber, é a mesma coisa que treinar. Mas depois nós temos uma farmacovigilância para ver os erros, tudo. Então, toda essa cadeia de processo é supra-tecnologia. E é aí que entra o nosso papel. Então, essas reflexões, eu sempre penso, saindo da academia de medicina, uma reflexão. Vocês já pensaram que a inteligência artificial por si só não deveria ser pensado como uma solução, mas deveria ser agregado com os valores de educadores, o treinamento de raciocínio? Aí foi feita uma contribuição que eterniza para o futuro. Então, isso é um ponto que eu só queria colocar, só para nós pensarmos. Em relação à resolução, eu acho que, assim, eu participei como Câmara Técnica, eu não participei na elaboração final do texto, mas na Câmara Técnica. Eu, na verdade, eu realmente não teria feito revogação, eu teria feito 4 alterações. Depois de todos, eu diria, isso só se torna válido depois da manifestação específica de cada sociedade médica nas suas competências, devendo ser reavaliado a cada 3 anos. Por exemplo, se eu só colocasse isso, ele já me ajudaria. A outra coisa que eu disse, que eu colocaria: qualquer processo de teleatendimento, o paciente é facultado ao paciente a escolha pelo atendimento convencional. Isso já evitaria a substituição absoluta. Então, inclusive, a distância, se é facultado ao paciente optar pelo convencional, então você tem que criar a estrutura. Senão, ele pode fazer uma escolha. É o que os bancos fazem. Você não tem só o internet banking. Se você quiser, por favor, vai no banco. Então, por exemplo, falta talvez uma segunda resolução. A terceira: ninguém pode fazer exercício usando telemedicina sem ter tido uma formação prévia, no mínimo de 100 horas, para ver segurança, bioética, vários itens relacionados, inclusive media training. Como você vai atender um paciente com a câmera se você nem sabe lidar com a câmera? Então você tem que dizer um curso fundamental para que não façam o seguinte: qualquer recém-formado eles pegam para colocar para telemedicina. Eu confesso que eu não gostava muito do Rio Grande do Sul por um motivo. O call center dele era de pessoas recém-formados da residência. Aí eu sempre falava, mas o que ele sabe da situação de lá? Nós levantamos resumo, mas o resumo não é suficiente, eu preciso saber se ele conhece o local, se ele conhece a disponibilidade do sistema de saúde para ser resolutivo. Então, nesse ponto, as próprias especialidades poderiam dizer, para se qualificar como uma pessoa de interconsulta, uma pessoa de triagem tem que ter, no mínimo, 8 anos de experiência prática. Isso é um controle de qualidade. Tá? Então, talvez eu colocaria na resolução a formação mínima obrigatória, senão não está chancelado, né?
E todo esse processo que as especialidades definirão a qualidade mínima de experiência prática antes de poder usar a telemedicina para prover um outro atendimento distante. E, por último, eu trabalharia mais uma coisa, que todas as empresas que fossem ofertar um serviço de telemedicina precisam fazer o seu plano de compliance, ter o plano de auditoria e ter o plano de controle de qualidade. Isso tem que ser depositado no Conselho Regional do local e será utilizado para fins periciais para qualquer problema. O princípio é a mesma coisa que vale no caso de problemas de barragem, que tem que ter um plano de fuga, plano de contingência. E isso é utilizado para fazer uma análise de auditoria. Então, a minha impressão é que o seguinte: se você analisar apenas um ponto, ele ficou como se fosse uma centralização apenas num órgão, no Conselho Federal. Quando você coloca todos que quiserem prover, tem que colocar a contingência no Conselho Regional, então você já desenvolve um grupo que é uma supervisão e fiscalização. Sem fiscalização, terá abuso. E se a teleconsulta, telediagnósticos terão que ser homologado pela especialidade, você já envolveu essa especialidade. Então, eu até faria sugestões muito simples para articular, porque o fundamento tecnológico, ele é suficiente. Ele pode até acrescentar mais. É que tudo isso ele ocorreu porque não houve tempo para ser conversado de uma forma de planejamento. O que nós queremos induzir e depois, qual é o papel de cada entidade em induzir a formação. Porque o mais importante é o seguinte: resoluções, textos e outros nunca terão função se nós não formarmos muitas pessoas com massa crítica. Até a propedêutica, eu diria, a nossa propedêutica de 1945, 1950, é diferente da década de 80, quando eu estava como interno, não tinha tomo, era raio-x e tomografia, eram algo excepcional, e hoje tomografia é um dia a dia, nós vamos para ressonância, PET-CT e assim por diante. Mesmo a nossa chamada propedêutica evoluiu. Então, nós temos que incorporar o recurso da telemedicina dentro do conceito de propedêutica. Se não fizer isso, também não evolui. Então, não estou pondo a questão se a propedêutica é suprema. Eu disse, a propedêutica é suprema. Na verdade, o que nós estamos discutindo é a modernização de mais um conteúdo para a propedêutica. E assim é que se constrói uma medicina conectada. Muitíssimo obrigado. Antes de encerrar, eu queria fazer um breve comentário. É só o seguinte: as tertúlias, nós aqui nos reunimos já desde 1895, né? Às segundas, quartas-feiras do mês, para encontrar os amigos. Eu acho que essa é uma grande razão para nós estarmos aqui. A segunda é porque nós estamos interessados no assunto que vai ser discutido. É uma outra fortíssima razão para estar aqui. A terceira é porque nós estamos interessados naquele que vai apresentar esse assunto, porque é uma personalidade interessante. E a quarta é porque nós vamos comer bem, em boa companhia. Hoje nós tivemos uma dinâmica um pouco diferente desse almoço e eu gostaria de ouvir um retorno de vocês sobre se esta dinâmica está satisfatória. Mas eu gostaria, sobretudo, de fazer um agradecimento especial àqueles que se desdobraram, particularmente nesse período de reforma da cozinha, para nos oferecer o almoço. Então, Josimar, a Rosinha e os rapazes que se desdobraram também para nos servir de tal forma a não atrapalhar a dinâmica da apresentação. Muitíssimo obrigado para vocês hoje. Até a quarta-feira, a segunda quarta do mês que vem. Obrigado.